Reflexões. Provavelmente, por mais que julgamos ser conhecedores das tecnologias e ciências terrenas, nós nos sentiremos como um camponês que nunca viu um computador diante de um de última geração, ou seja, sem ação. E como nos comportaremos com relação aos conhecimentos espirituais? Lógico, essa reflexão é como como estaremos intimamente diante de um ser de um outro planeta mais evoluído, como seria a nossa condição íntima diante das tecnologias desses planetas mais evoluídos. Como nós interagiríamos, como nós nos sentiríamos. A gente faz essa comparação de um camponês diante de um computador de última geração, por quê? Certamente que tem camponeses que são pessoas que trabalham no campo, que têm vasto conhecimento da tecnologia, da informática. Claro que tem. Mas muitos vão olhar para aquele computador e não sabem nem onde liga. A gente, diante dos smartphones mais sofisticados, a gente conhece todas as funções? Ou temos que pegar dica com alguém, procurar aprender aqui, aprender ali, perguntar para um colega, ler a respeito para a gente poder usar? Portanto, entendemos que diante das tecnologias que nós temos hoje, nós temos relativas dificuldades. As tecnologias mais avançadas, como será para nós interagirmos com elas, usar essas tecnologias. Precisamos entender que, se a Terra, entre os anos de 95 e 2015, experimentou um grande salto tecnológico, científico e espiritual, imagine um planeta que esteja há 100 anos à nossa frente. Observem que em 20 anos nós demos um salto tecnológico gigantesco. Em 20 anos. E certamente nos próximos 20 daremos outro salto tecnológico. E quem estiver 100 anos à nossa frente, como estará a tecnologia dele? Muitos de vocês vão falar assim, não quero nem pensar, mas é importante que pensemos. É importante que pensemos para que a gente veja quanto temos que nos melhorar intimamente para podermos alcançar dimensões de conhecimento superiores. E a espiritualidade nos lembra que as nossas conquistas éticas e morais, ou seja, o cerne do nosso crescimento espiritual, é que vai determinar a nossa capacidade de interagirmos com os espíritos superiores, de interagirmos com inteligências superiores, do ponto de vista espiritual. Agora, e se o planeta tiver 1000 anos na nossa frente? 10.000 anos à nossa frente? 100.000 anos à nossa frente? 1 milhão de anos à nossa frente? Como ele estará? Lembremos que, nos últimos 1000 anos, olha quanto que a Terra passou por revoluções e mais revoluções. Se a gente pegar entre 1020 e 2020, quantas mudanças? Quantas bestialidades cometemos? Quantas transformações passamos? Se em 100 anos passamos, ou em 1000 anos passamos por tantas transformações, e nos últimos 20 conquistamos tanto tecnologicamente, como será daqui a 100 anos? Então, imagine alguém que já esteja 100 anos à nossa frente. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para pensarmos a respeito. De 1000 anos para frente, nós sabemos que muita coisa mudará drasticamente na forma de entender, de pensar, de raciocinar e de agir de todos que estiverem na Terra ou que já estão em planetas 1000 anos à frente. Dali para frente, a tendência é que os espíritos deixem de sofrer a influência da matéria para começarem a irradiar com uma grande potencialidade da sua própria mente. E se a gente encontrar com um espírito desses planetas mais evoluídos, eles terão conquistas tecnológica, científica, econômica, sociais, políticas, urbanistas, educacionais, religiosas, espirituais, familiares. Essas conquistas provavelmente sejam inimagináveis para nós, primitivos como somos. Sim, somos primitivos, porque tomamos atitudes muitas das vezes contrárias ao Evangelho, mesmo conhecendo o Evangelho. Sabotamos as leis do trânsito desde que não tem um radarzinho para nos pegar.
Então, precisamos reaprender a nos conduzir frente a esta vida, frente às vidas que nos esperam, para sermos realmente, efetivamente melhores. Se eles podem vir aqui, com todas as tecnologias que possuem e nos respeitam, nós que estamos aprendendo eletrônica e outras tecnologias, e ainda nós achamos no direito de pensar em procurar um planeta semelhante à Terra para podermos invadir, colonizar, explorar, saquear, provavelmente teremos grandes dificuldades interativas para conseguir esse intento, pois pode existir guardiões siderais e também entendo que as energias superiores ou espíritos superiores que gerenciam o desenvolvimento do planeta têm mecanismos para impedir que tentamos pôr em prática tais ideias. Como não estamos sozinhos no espaço, se nós estamos achando que vamos ir para algum planeta parecido com a Terra para invadir, colonizar, explorar, saquear, podem ter certeza que quem acredita desse jeito, baseado nas teorias espiritualistas que existem, não só na doutrina espírita, mas em outras também, você irá para um planeta bem inferior à Terra, onde lá se comporta exatamente invadindo, colonizando, explorando, saqueando. Tem uma Terra, por exemplo, de 1000 anos atrás. E lembre-se que há 500 anos atrás não se conhecia as Américas, não sabia-se da existência delas na Europa e, teoricamente, na Ásia. Então, há 500 anos atrás, apenas 500 anos atrás, todo o continente americano era tido como selvagem. Porque dentro da cultura eurocentrista, só eles eram civilizados. Mas eram tão civilizados que matavam por diversão, matavam para roubar, matavam para saquear. Que civilização é essa? Temos que pensar, porque senão vamos continuar agindo do mesmo jeito, interagindo da mesma forma. É por isso que nós temos que educar nossas ideias para um processo de regeneração. Porque nós temos que saber chegar interagindo para somar, para crescer, e não para invadir, colonizar, explorar, saquear, impor a nossa vontade, que às vezes a dos outros são muito melhores que a nossa. Se eles podem chegar até aqui, viajando dezenas ou centenas de anos-luz, para nos visitar, provavelmente de acordo com os conceitos espíritas de evolução, só podem ser para nos ajudarem no processo de desenvolvimento em geral. Portanto, seguindo esse raciocínio, qual país eles escolheriam para servir de ligação entre eles e os demais? Quais características deverá ter esse país? Quais características deverá ter o povo desse país? Provavelmente deverá ser o país que tenha as maiores qualidades sociais de respeito à sociedade interna e externa. E aí cada um faz seu julgamento. Mas nós temos que ver que estamos nos preparando para isso, sim. Recentemente, a Rússia e a China já se pronunciaram com a pretensão de ir criar uma base na Lua, para que algumas pessoas possam ficar lá, e se ficar lá, se criar essa base lá, segundo o Chico, será uma base de intercâmbio com os espíritos extraterrestres. Eles virão, utilizarão dessas bases para intercomunicarem conosco. E talvez eles já até tenham uma base lá, quem sabe que não. Ou melhor, quem sabe que sim. Por que não teriam? Tem o lado oculto da Lua que nós não vemos. De todo jeito, gente, nós temos que, no campo das ideias, começarmos a trabalhar ideais superiores de interligação entre nós e os extraterrestres, repensarmos nessas qualidades que estão aqui, nessa questão de evolução, nessas condições aqui que nós estamos e como seria nesses planetas mais evoluídos,
Porque se nós chegarmos numa condição hipotética de criarmos uma base na Lua, nós que eu digo, pessoas, habitantes da Terra, e lá, ao estabelecerem essa base, recebam essas visitas, que vão ter que intercambiar com eles, vão ter que conversar com eles, e sobre o que e como, de que forma vão conversar. Porque eles, lembre-se, se eles são muito evoluídos, tudo deles tenderá a ser muito mais aperfeiçoado do que o que nós temos aqui. Embora o próprio Chico Xavier disse que existem aqueles que não são nada sensíveis, que não são nada bons. Vamos pensar e trabalhar bem esses entendimentos. Que tenha a maior consciência social é aberto à espiritualização, segundo o que eles trouxerem, pois, para a espiritualidade superior, olha que interessante que a gente vai ver aqui. Como nós vamos, esse país que for interrelacionar com esses espíritos, com esses entes de outros planetas, eles vão ter que saber lidar com eles com a consciência social bem aberta para uma espiritualidade segundo um ponto de vista muito superior que eles vão trazer para nós. E não adianta vir com achismo. Tem que ir lá no Evangelho, estudar e ver o que está escrito. Então, segundo a espiritualidade superior, quanto mais evoluído é o espírito, mais espiritualizado e respeitador da lei de Deus ele é. Qual país estaria habilitado? Qual religião estaria mais próxima da deles? Eles poderiam se comunicar inicialmente criando um site? São indagações, tá, gente? Não estamos afirmando nada, queremos apenas que vocês pensem. Tem algum país onde respeita-se as leis divinas, respeita as leis sociais, com mais veemência, com mais pureza de coração? Qual religião das que conhecemos na Terra estaria mais próxima de um espírito muito superior a nós? Ou eles teriam religiosidade ao invés de religião? E se eles criassem um site e começassem a implantar dados nesse site para que a gente pudesse ter acesso? Como que ficaríamos? Publicando artigos nos sites existentes, das mais variadas formas, seja por infiltração de dados, que é possível, seja passando para alguém publicar para eles. Como nós poderíamos nos comunicar com eles? Falando, pensando, sentindo, orando, xingando? Entrando em um processo de transe para melhor intercambiarmos informações mentais? Como conversaríamos com eles sobre Deus, sobre o sistema político, o sistema econômico, o sistema militar e o sistema social? Mas sistema militar num planeta muito evoluído vai ser proporcional ao país muito evoluído, o planeta muito evoluído. Na Terra, se você não tiver uma boa organização militar, você pode ser vítima de mais variadas atrocidades. É importante nós lembrarmos que o futuro começa hoje. Comecemos a pensar sobre ele, a meditar sobre ele, para construirmos um amanhã pleno de luz, pleno de consciência das nossas responsabilidades sociais e coletivas e plenas de amor uns pelos outros, cultuando a paz, a harmonia e a fraternidade. Porque dentro da dinâmica da vida, como estaremos no futuro? O futuro do amanhã, ainda nesta existência, e no futuro que nos espera ao longo dessa existência, além dessa existência. Saibamos, pois, agir e interagir na construção de um futuro transcendente, cada vez melhor, cada vez mais consciente das nossas responsabilidades.